O universo e as três gunas. Bom amigos, vamos falar um pouco sobre as três gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva, pois, inquestionavelmente, é a harmonia, a beleza, a felicidade autêntica. Quanto a Rajas, é a paixão animal, a ação. Tamas, propriamente dito, é a inércia. Assim, pois, Sattva, Rajas e Tamas são as três qualidades fundamentais da Prakriti. E o que é a Prakriti? Poder-se-ia perguntar. A Prakriti, pois, é o grande alaya do universo, a mãe cósmica, Maha Kundalini, etc. Em todo caso, é o princípio feminino eterno. Antes que se iniciasse a aurora do Mahamanvantara, é claro que Sattva, Rajas e Tamas, as três gunas, se achavam em perfeito equilíbrio, não havia descompensação alguma, então reinava o Mahapralaya, a noite cósmica. No seio do eterno Pai Cósmico Comum, durante o Mahapralaya, os Elohim são meros átomos divinais, submersos entre isso que não tem nome. A alteração das três gunas, Sattva, Rajas e Tamas, deve-se a que esses átomos primordiais, divinais, ou simplesmente centelhas virginais, anulam ser algo, ou alguém. Então, como resultado, vem o desequilíbrio das três gunas no grande prato da balança cósmica. Então, como resultado, o karma entra em atividade, o primeiro logos inicia o movimento elétrico, o turbilhão elétrico, e os átomos do universo passado, que antes dormiam entre seus centros laya, despertam para uma nova atividade. Assim é como se inicia sempre a aurora do Mahamanvantara. Mas, obviamente, o logos causal não entraria em atividade, iniciando o turbilhão elétrico, o furacão elétrico entre as águas caóticas da vida, se antes não se houvesse produzido um desequilíbrio das três gunas. O fato mesmo de que as três gunas se desequilibrem na balança cósmica, indica, pois, imperfeição dos átomos primordiais, divinais, ou monadas virginais, que se acham em repouso entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Se essas monadas primordiais não anelassem ser algo, ou alguém, o desequilíbrio das três gunas não seria factível. Para que as três gunas se desequilibrem, tem que existir uma causa ingênita, um princípio motor ignoto, profundo. Eu encontro, tal causa causorum, entre os mesmos átomos ou centelhas virginais que repousam entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Tem que haver alguma forma de imperfeição, incompreensível para análise meramente intelectiva, que vem, naturalmente, a converter-se nessa ingênita causa, que por sua vez, faz com que as monadas, submersas entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, anelem ser algo, ou alguém. Se essas monadas gozassem da absoluta perfeição, não desejariam ser algo, ou alguém, então o desequilíbrio das três gunas tampouco seria factível. Obviamente, entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, reina a felicidade. Quando uma centelha virginal, qualquer seja, que se submerge entre essa dita, não deseja vida, diríamos, de tipo egoístico, não quer ser algo diferente ao Pai, pois, dentro de si mesmo encontrará distintos níveis, ou melhor diríamos, superníveis de felicidade. Muito se tem dito sobre o ser, e todo o mundo anela conhecer a seu próprio ser. Quando um já o tem conhecido, é ditoso, mas então deseja conhecer mais a seu próprio ser, e somente dentro de si mesmo pode encontrar esse mais. Aquele que tem logrado passar a porta 13 da Cábala hebraica, se submerge entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Ao fazê-lo, encontra ali a seu ser, mas quando tem logrado descobrir a seu ser, e integrar-se com ele, resulta que seu ser está mais adentro, e quando mediante alguns esforços tem logrado, pois, superar-se mais, encontra que seu ser ainda é mais profundo. Conclusão: o ser não tem limites nem orilas. Como poderíamos pôr-lhe um limite ao ser? Não é possível. Mas bom, concretizemos um pouco, para que se possa entender esta questão melhor. A Cábala hebraica, já sabemos que tem 10 sefirotes. Se começamos por Malkut, é o sefirote que corresponde ao corpo físico. Se continuamos com Esod, encontramos o assento vital, onde está a energia criadora. O terceiro sefirote é, naturalmente, o corpo astral, que é HOD. E quanto ao quarto sefirote, que é o mental, nos encontramos com Netzash, muito mais além temos o quinto sefirote, que é a alma humana, Tiferet, o causal, e ainda mais além, está o sexto sefirote,
que é Gebura, o rigor, a lei, o budi, a bela Helena, etc., etc., etc. O sétimo sefirote é Gedula, ou simplesmente Chesed, o íntimo, mas além do íntimo está o Logos. Bina é o oitavo sefirote, o Espírito Santo, nono, o Cristo íntimo, o nono sefirote, Chokma, e quanto ao velho dos séculos, Keter, é o 10º sefirote. Quando um tem recebido a iniciação de Keter, obviamente tem logrado a integração completa com o velho dos séculos, mas além está a terrível porta 11, onde muito raro é o que se atreve a golpear, e o que golpeia sem estar preparado, morrerá. Esse é o 11º sefirote, o Ein Sof Aur. Quando um logra o êxito, se une com algo que está mais além do velho dos séculos, já disse, Ein Sof Aur. O 12º sefirote é diferente, Ein Sof, e a porta 13 é a de Ein. Aquele que tem logrado integrar-se com Ein, está pronto, pois, para submergir-se entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Mas ao submergir-se entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, encontra que dentro de si mesmo, apesar de ter se integrado com o Ein, há algo mais, o Ser, e trabalha, naturalmente, para chegar a ele, e quando logra, muda a felicidade dentro do mesmo seio do eterno Pai Cósmico Comum. Então, ao submergir-se, ao não querer ser nada nem ninguém, mergulhando entre suas próprias profundidades, encontra que seu ser está mais adentro, e ao descobri-lo, novas mudanças de harmonia e beleza inextinguíveis se verificam entre o processo daquele que não tem nome. E isto que estou dizendo, não tem limites nem margens. De maneira que a glória entre o seio da seidade incognoscível e pura, realmente não tem limites jamais, nunca jamais. Quem poderia pôr-lhe limites ao ser? Se o ser é Deus mesmo, quem poderia limitar a Deus? Mas quando um quer ser algo distinto ao ser, quando deseja existir, ainda que seja como um cosmocrator, obviamente cai, de fato, no mundo das três leis. Interessante resulta, pois, o desejar, as monadas, ser algo ou alguém. O primeiro que se desequilibra, naturalmente, são as gunas. Se as gunas não se desequilibram, a causa causorum, o logos causal do primeiro instante, a lei mesma do karma, não entrariam em atividade. Mas há desequilíbrio das gunas, e no momento em que tal desequilíbrio se inicia, o karma entra em atividade e deveia o universo manifestado. Assim, pois, as gunas vêm a ser a causa causorum de toda atividade logóica, porque não entraria o logos causal em ação, se as gunas não se desequilibram. O fato de desequilibrar-se as gunas acusa uma imperfeição, a imperfeição das monadas, que repousam entre o seio de isso que não tem nome, monadas que desejam ser algo, ou alguém. Quando assim sentem e pensam, obviamente se produz um desequilíbrio. Esse desequilíbrio originam elas mesmas, e por isso deveio o universo manifestado, se inicia o Mahamanvantara. Distingase entre Mahamanvantara, que significa dia cósmico, e Mahapralaya, que significa noite cósmica. Entendido isto, podemos continuar. As três gunas, de per si, são bastante interessantes. Sobre as três gunas se fala claramente no livro do Sr. Krishna, o famoso Bhagavad Gita. Vale a pena, pois, que comentemos um pouquinho sobre estas três gunas. Diz o Bhagavad Gita o seguinte, ó, Krishna, é sática, rayásica ou tamásica, daqueles que fazem os cultos e adorações, sem obedecer aos mandamentos. Disse o bendito Senhor, os que segundo sua natureza trazem os seres encarnados, é triplo, sática, rayásica e tamásica. Ouve o que te direi sobre isto, ó, de cada pessoa, é segundo sua constituição, o homem é produto de sua saia, ele reflete seu chada. Item os homens sáticos, quer dizer, em quem predomina a guna sattva, adoram aos divais, quer dizer, lhe rendem culto aos divais, seres celestiais, porque os divais são os mesmos anjos ou seres divinos. Item os rayásicos rendem culto, a quem? Aos yakshas ou rakshasas, seres com poderes sobrenaturais. Item os tamásicos, aos espíritos e os elementos. Assim, pois, que não há que esquecer que as gentes completamente sáticas rendem culto aos divais, aos anjos divinos, aos seres inefáveis, aos Elohim. Aqueles em quem predomina a guna rayas, que é a da paixão ou ação, rendem culto, disse, aos seres com poderes sobrenaturais,
e os tamásicos, em quem predomina, naturalmente a guna da inércia, rendem culto aos espíritos e aos elementos da natureza. Os homens que praticam severas austeridades, diz o Bhagavad Gita, não recomendadas pelas Escrituras, só por ostentação e egoísmo, esses apegados e concupiscentes, desprovidos de sensatez, torturam a todos os órgãos do corpo e a mim também, que moro dentro do corpo. Conhecê-os, são de propósitos demoníacos. Bem vale a pena comentar isto, não é? Os homens que praticam severas austeridades, não recomendadas pelas Escrituras, passar fomes terríveis, que se martirizam, enfim, os que fazem coisas violentas, só por contemplação, e egoísmo esses apegados e concupiscentes, desprovidos de sensatez, torturam a todos os órgãos do corpo, e a mim também, que moro dentro do corpo. Conhecê-os. São de propósitos demoníacos. Há demônios que se torturam, há demônios que levam vida ascética, há demônios que praticam hatha yoga, e nos mundos infernos há multidões deles, e sempre pensam que vão muito bem. Também são triplos os alimentos, cultos, caridades e austeridades. Ouve de mim quais são suas distinções. Item aos sátvicos, quer dizer, aos indivíduos em quem predomina a guna sattva, lhes gostam os alimentos que aumentam a vitalidade, energia, força, saúde, felicidade, apetite, e que são saborosos, que são oleaginosos, substanciosos, agradáveis, as verduras, as frutas de toda espécie, etc. Item os alimentos preferidos pelos rayásicos, quer dizer, pelas gentes em quem predomina a guna rayas, que é a da paixão, são os amargos, ácidos, salgados, muito quentes, picantes, secos e ardentes, e são os que produzem pesar, sofrimentos e doença. Vale a pena refletir nisto, não é? Vale a pena que pensemos nós em que os alimentos rayásicos, seja os muito amargos, por muita atenção nisto, os ácidos, salgados, muito quentes, picantes, esses com bastante pimenta e tal, secos e ardentes, produzem pesar, sofrimentos e doença. Em troca vejam vocês, para que reflitamos bem, quão distintos são os alimentos sátvicos, todos os que são oleaginosos, substanciosos e agradáveis, as verduras, as frutas, tudo isso. Item quanto aos alimentos preferidos pelos tamásicos, quer dizer, por aquelas gentes em que predomina a guna tamas, são os desabridos, quase decompostos, mal cheirosos, restos do dia anterior, comida fria e alimentos impuros. De maneira que as gentes em quem predomina a guna tamas, as gentes tamásicas, lhes gostam os alimentos desabridos. Veja você que coisa, os alimentos decompostos, mal cheirosos, restos do dia anterior, sobras ou requentados, a comida fria e os alimentos impuros. Esses são alimentos, propriamente, da gente tamásica. Não devemos esquecer aqui este comentário, bem vale a pena que o reflitamos e que, de verdade, escolhamos nossos alimentos. Quanto a mim, francamente lhes digo a vocês, que a mim não me gostam os alimentos de tipo tamásico, não me gostam as comidas desabridas, nem os alimentos decompostos, nem mal cheirosos, nem tampouco os alimentos do dia anterior, nem a comida fria. Alimentos impuros, como o porco, etc., etc. me parecem desagradáveis. De maneira que sim vale a pena observar o que comem as gentes, não é? Escolher mais bem, os alimentos sátvicos, as frutas, as verduras, tudo isso. Item o jnana sático, se faz segundo os mandamentos, concentrando-se no culto, só pelo culto, por homens que não desejam resultados, são gentes que amam o culto, que o adoram, mas que não querem resultados egoístas. Item o melhor dos baratas. O jnana rayásico, ou seja passional, se faz por tentação e desejando os frutos, o mérito, gentes que praticam ritos, mas com algum interesse, não desinteressadamente. Item quanto ao jnana tamásico, se faz contra os mandamentos, sem fé, sem os mantras, sem repartir alimentos aos pobres e sem oferecer seu óbolo aos sacerdotes. De maneira que os ritos dos tamásicos são curiosos, não lhe dão o óbolo aos sacerdotes, não pronunciam os sagrados mantras, violam os mandamentos, não têm fé, são ritos praticamente negros, não é? A austeridade corpórea consiste na adoração aos divais, aos brahmines, aos preceitos espirituais dos sábios, na pureza, retidão, continência e não danar, não prejudicar a ninguém.
A austeridade verbal consiste na forma de falar claramente, que não produz nenhuma preocupação, na veracidade, no modo agradável e benéfico de falar, e na diária leitura dos textos sagrados. É muito importante isto, meus estimáveis irmãos. A mim me parece que vale a pena ter austeridade verbal. Eu tenho visto, pois, como jogam as gentes a voar as palavras, como se ferem os uns aos outros, é como se cravejasse punhais, como se gozassem com isso. Alguém diz algo, e me maravilha ver como reage o que escuta e contesta em forma pior, não é? Isso é doloroso. 1. Deve ser austero na palavra, falar claramente, não produzir preocupações nas gentes quando se fala, ser verazes, não mentirosos, ter uma forma agradável de falar, uma forma benéfica, e ler diariamente as Sagradas Escrituras. A austeridade mental consiste na serenidade, piedade, silêncio, autocontrole e pureza de coração. É muito interessante ter austeridade mental. Como? Sendo sereno, que se o insultam, permanecer sereno, que se o louvam, permanece sereno, indiferente ante o louvor e o vitupério, ante o triunfo e a derrota, eu não sou mais porque me louvem nem menos porque me vituperem, porque eu sempre sou o que sou. Refletir assim, nessa forma, ser piedoso, silencioso, não jogar nunca com a palavra, pois se joga com a palavra, já não é austero com a palavra, e necessita ser austero, autocontrolar-se sempre, deve submeter-se sempre ao autocontrole e levar o coração puro. É muito interessante, pois, a austeridade mental. Esta tripla austeridade, praticada com fé pelo homem que não deseja mérito, é considerada como sática, quer dizer, onde existe austeridade verbal, onde existe austeridade mental, onde existe austeridade corpórea, coexiste naturalmente, a qualidade sática. Não esqueçam que a austeridade corpórea consiste na adoração dos divais, dos brahmines, dos preceptores espirituais, dos sábios, na pureza, retidão, continência, e não danar a ninguém. De maneira que as três austeridades, a física, a mental e a verbal, são necessárias quando quer carregar, em sua natureza, a qualidade de tipo sático. A austeridade raiásica é diferente, é passageira, pouco durável, posto que é passional, é a que a gente pratica por ostentação, para ganhar respeito, honras e reverências, para que outros digam, que pessoa tão devota, que magnífica, não é? Quanto à austeridade tamásica, é a que se faz neciamente, causando dose e sofrimento, ou com o desejo de danar ao próximo. A caridade sática se faz como dever, sem a ideia de retribuição, em devido lugar e momento, à pessoa que o merece. A caridade raiásica se faz esperando recompensa, mérito, ou de má vontade, e a caridade tamásica se faz em momento inoportuno, em lugar indevido, a uma pessoa que não o merece e com desdém. Tatsat. Aquilo existe, tem sido declarado como a tripla denominação de Brahma, o Supremo. Desta forma surgiram os Brahmanes, os Vedas e os Jnanas no remoto passado. Por isso, os que seguem os mandamentos védicos, pronunciam antes de começar seus jnanas ou ritos, caridades e austeridades. Os que buscam moksha, emancipação espiritual, pronunciam tat, aquilo, antes de fazer seus jnanas ou ritos, caridades e austeridades, eles não desejam nenhum mérito por estas ações. A palavra sati, ou pardat, é usada no sentido de a realidade, a bondade, e também para os atos auspiciosos. De maneira que vejam vocês, tatsat, é de grande poder, como dizer também, tatsat. Também se pronuncia a palavra sati para lograr constância no jnana, quer dizer, no rito, na austeridade, na caridade e em todos os atos feitos indiretamente pelo Senhor. Qualquer ato ou pardat, já seja este o jnana ou ritual, a caridade ou a austeridade, se faz sem a fé é considerado como asa, inexistente, não tem sido propriamente feito, e não dá fruto aqui nem no além. De maneira que estamos vendo pois o que são as três gunas. São importantíssimas, porque sobre elas e por elas existe este universo, são as três qualidades básicas. Estudante. Mas eu queria perguntar-lhe agora acerca de... Com toda a explicação que nos tem dado acerca das gunas.
Poder-se-ia dizer que isto dá contestação à pergunta básica, fundamental, na que está baseada, digamos, a filosofia? Que é, digamos, de onde viemos, não é? Então, desde logo, isso está também intimamente relacionado com quem somos e para onde vamos, mas eu vejo que a explicação que nos dá das gunas, pois, dá definitivamente uma contestação ao fato de onde viemos, não é? Porque assim é como se inicia a origem nossa também. Mestre. Pois, claro. Estudante. Agora, o que eu queria perguntar-lhe, mestre, é, quando entra na manifestação, se inicia, digamos, o dia cósmico. Então, dentro desse início do dia cósmico entram em manifestação nossas essências. Aí? Mestre. Bom, a essência entra em atividade muito mais tarde. Já, para que a essência de cada criatura entre em atividade, pois, se necessita o descenso da grande vida. Mas obviamente que, se não fosse pelo dia cósmico, a essência não entraria, pois, em atividade. Com o dia cósmico, entra em atividade toda a essência. Estudante. Mas, na realidade, a essência se manifesta já, em toda a sua magnitude, quando a criação entra em sua manifestação física. Mestre. Bom, desde muito antes a essência já está em atividade, não é? Toda essência entra em atividade quando se inicia a aurora do Mahavantara. Estudante. Aí mesmo começa em um corpo totalmente mental, não é? Mestre. Pois, se não tem corpo mental as essências, em que corpo vão elas entrar? Simplesmente, atuam como elementais inocentes em processo de descenso, não é, até o mundo físico. E como queira que o universo começa seu processo de desenvolvimento no mundo da mente, na substância mental concreta, propriamente, as essências, começam atuando dentro da matéria mental, mas não quer dizer isto que as essências, de tudo criado, já podem, por tal motivo, possuir corpo. Que muito mais tarde esse universo mental cristaliza em forma astral, também é certo e de toda verdade, não é? Mas isso não quer dizer que as essências tenham corpo astral. Que esse universo astral cristaliza na forma etérica, também é certo. Mas não quer dizer que as essências tenham corpo etérico. E por último, vem a manifestação do universo em sua forma física, então as essências têm descido até o reino mineral, propriamente dito. Desde ali começam processos evolutivos de vida elemental, continuam até o vegetal, prosseguem no animal e ao fim, chegam ao estado humanoide. A vida, em seus processos, nos deixa até aí, em seus processos, diríamos, de tipo involucionante e evolucionante. Por último, a vida nos deixa aí, até o estado de humanoide. O humanoide é algo incompleto, é um elemental com corpo, diríamos, tricerebrado, e isso é tudo. Se o humanoide quer avançar um pouco mais, completar-se, então tem que criar-se os corpos existenciais superiores do ser, para converter-se em homem, não é? Obviamente, o humanoide sempre cai, se converte, diríamos, em uma criatura demasiadamente animalesca, não é? De per si, é animal, mas, diríamos, se suja com as paixões animais, desenvolve o ego em sua natureza. Sem embargo, deve eliminar o ego, criar os corpos solares, e então se converte em um homem autêntico, não é? Em todo caso, a vida vem em evolução, desde o absoluto até o reino mineral, desde o reino mineral evoluciona até o humano. No humano, ou humanoide, melhor dito, se quer sair-se da roda das involuções e evoluções, pois obviamente, tem que fazer algo distinto, tem que trabalhar sobre si mesmo, tem que acabar de criar-se por si mesmo, criar os corpos existenciais superiores do ser dentro de si mesmo, converter-se em um homem verdadeiro e em um Deus, dentro de si mesmo, trabalhando sobre si mesmo. Essa é a crua realidade dos fatos. Estudante. Por dizê-lo assim, o homem raiásico, de raias, é o que está na roda do Sansara? Mestre. É o homem passional, o homem que está entregue às paixões animais. Estudante. Exato. Mestre. Porque raias é a paixão, sattva é a harmonia, a felicidade, a beleza do espírito. Estudante. O sático é aquele que chegou ao tetragramaton, o homem 5, não é?
Mestre. Sim, quando um consegue o equilíbrio perfeito das três gunas, dentro de si mesmo, se converte no que se chamaria um homem sático, homem perfeito. Estudante. Mestre, e o processo da essência está intimamente relacionado com o raio da criação? Mestre. Pois sim, a essência, naturalmente, como te disse, primeiro vem descendo de região em região, não é? Tão logo existe a Via Láctea, a essência começa seus processos de descenso, não é, até o mineral, desde o mineral inicia seus processos de ascenso, até o estado humanoide. Estudante. Tem que chegar, digamos, até o nível mais descendente, digamos? Mestre. Claro. Estudante. Por que é que para voltar outra vez ao absoluto, tem que iniciar o processo inverso, não é? Mestre. Inverso, sim. Regressar outra vez, sai do mundo das 48 leis e passar ao das 24, e logo ao das 12, logo ao das 6, e daí ao das 3, até abordar o absoluto. Estudante. Por isso se diz que para poder ascender, primeiro se tem que descer, ou seja que, se desce primeiro até os mundos minerais, para poder voltar a ascender? Mestre. Claro. Estudante. Claro. Estudante. Para poder subir, primeiro há que baixar e trabalhar na nona esfera? Mestre. Bom, já isso é mais fundo, mais profundo, não é? Eu estou falando de uma primeira baixada, quando se cria o universo, no que a grande vida veio desde o absoluto até o mundo físico. Então a essência tem tido que vir, pois, desde acima até o mundo físico, para escalonar-se subindo pelo vegetal e o animal até o humanoide. Mas, até aí, essa é a primeira baixada da vida, até o mundo físico. Que depois, já no mundo físico, fica a essência submetida à roda do Sansara. Isso é outra coisa. Nessa roda que gira incessantemente, 3.000 ciclos de 108 existências cada um. Já é distinto, há elementais, atualmente, no reino mineral, que estão passando pela primeira vez pelo reino elemental mineral, e há elementais do reino elemental mineral que já passaram pelo mineral faz muito tempo, e voltaram a passar e seguirão passando. Estudante. Agora, vislumbro um detalhe. Que somente com a descompensação dessas três gunas, a hora de que começa a aurora desta criação, é quando tem que aparecer as três forças para que haja esta criação, esse santo afirmar, santo negar e santo conciliar, não é? É a força positiva, negativa e neutra, precisamente para que exista esta criação. Estudante 2. Claro, são as que criam a um, essas três forças. Estudante. E ao existir essas três forças ao início, nesta aurora, é quando começa esse raio da criação, tão conhecido, não é? Que está, precisamente, iniciando esse terceiro logos. Mestre. É o terceiro logos. Estudante. Claro. É o criativo, tudo em harmonia. Estudante. Primeiro é o absoluto, não é? Mestre. Exatamente. Estudante. Cabem, digamos, todos os mundos. Em seguida vem todos. Mestre. Bom, esse terceiro logos é todos os sóis. Estudante. Mas, depois do absoluto vem todos os mundos, agora? Mestre. O absoluto, logo vem todo o infinito, o que se conhece como infinito, logo o que se conhece, pois, como todas as galáxias, logo como todos os sóis, logo como o mundo, e assim. Bom, até aqui os vou deixar, meus estimáveis irmãos, porque vou entrar em meditação. Estudante. Mestre.